Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Boa noite a todos da equipe técnica e a todos que nos assistem pela Rede Mais. Ministro, o que é que lhe motiva a entrar num debate eleitoral em João Pessoa? O senhor ocupou um posto importante na vida da República e na vida nacional. E agora tem uma missão de disputar uma prefeitura em João Pessoa num terreno, digamos assim, melindroso. Foi uma iniciativa sua ou um chamado? Bom, eu já cuidei da saúde de 200 milhões de brasileiros durante a época mais difícil da saúde pública, né? A pandemia de Covid-19. E agora eu quero cuidar da cidade onde eu nasci, da cidade de João Pessoa. Mas cuidar de verdade, né? Porque nos últimos 30 anos o que vimos foi mais do mesmo. E o meu partido, o PL, é um partido que enfrenta e vence desafios. O senhor acha que cuidou bem dos brasileiros na pandemia? Eu não tenho dúvida. Quando eu assumi o Ministério da Saúde, eram cerca de 3.600 óbitos por dia. Em 9 meses, nós já tínhamos derrubado 90% desses óbitos, né? Juscelino Kubitschek disse que fez 50 anos em 5. Eu, em 9 meses, derrubei 90% dos óbitos decorrentes da Covid-19 e nós resolvemos a emergência de saúde pública decorrente dessa doença que tantas vítimas fez no Brasil e no mundo. Então, nós temos uma experiência em gestão que é ímpar e essa experiência que foi construída naquela fase mais difícil da pandemia, hoje nós queremos oferecer à cidade de João Pessoa, a todos os pessoenses e paraibanos. Quando o senhor fala dessa experiência, ministro, em sendo prefeito de João Pessoa, quais são as ações que o senhor gostaria de colocar na prática? João Pessoa que caminha para 1 milhão de habitantes. Naturalmente que a saúde pública é algo que preocupa todos e quando nós conversamos com as pessoas, todos reclamam muito da questão da saúde, mas não é só a saúde, né? É a saúde, é a questão da educação, a mobilidade urbana, o meio ambiente, o turismo. Enfim, João Pessoa precisa de um projeto que dê atenção às pessoas, que cuide das pessoas, cuide de verdade, né? Não é só dizer que vai cuidar. Dizer que vai cuidar, todos dizem. Mas cuidar de verdade, trazer benefício real, né? Mudar indicadores de uma cidade como a nossa, que tem uma perspectiva futura muito grande, é o que nós queremos. E vamos fazer isso, porque no governo do presidente Bolsonaro, o que valia era a meritocracia. Era um governo de técnicos. Nós tínhamos 28 ministros, mas eram 28 ministros que eram pessoas técnicas qualificadas. Não é como hoje que a gente tem quase 40, né? E a gente está vendo o que está acontecendo aí. O senhor se declara um candidato bolsonarista? Eu sou um pré-candidato bolsonarista, né? Isso não lhe constrange em nenhum momento. Bolsonarista quer dizer o seguinte, é alguém que gere o serviço público com responsabilidade, com compromisso, é alguém que não tolera a corrupção, é alguém que quer eficiência. Para isso, técnicos na gestão. E o presidente Jair Bolsonaro é a maior liderança conservadora de todas as Américas. E nós temos uma agenda muito clara, nós temos a chamada, aquela pauta, o decálogo do PL. Né? Nós defendemos a vida desde a concepção, nós somos contra a descriminalização das drogas, nós defendemos a Constituição, defendemos a lei. Então, todos aqueles que estão no espectro político do presidente Bolsonaro têm que estar sintonizados com essa premissa. Quando é que o PL virou um partido de direita? Bom, o PL era um partido liberal, né? No início, o PL, presidido pelo ex-presidente Álvaro Valle, era um partido liberal. Depois, quando o presidente Álvaro Valle, infelizmente, deixou a presidência do PL, faleceu, o presidente Valdemar Costa Neto assumiu a presidência do PL, o PL passou a integrar o Centro Democrático, um partido que tinha uma presença de cerca de 30 deputados federais na Câmara, e com a chegada do presidente Bolsonaro, que representou aí essa aliança entre conservadores e liberais, o PL virou o maior partido
do Brasil. Então, o partido PL hoje é um partido conservador. Ou seja, hoje com a presença de Bolsonaro no partido. Sim, porque o presidente Bolsonaro é uma liderança fantástica, né? Eu estou dizendo porque o PL apoiou todos os governos de esquerda, né? De Lula e de Dilma. O PL tinha alianças, não Antes só o PL, como Bolsonaro. outros partidos, como o PP, né? O PP é um partido que, na realidade, ele é um sucedâneo da antiga Arena. Não é? E esse quadro partidário brasileiro é um pouco confuso, né? Essa reforma política é algo que deva se buscar, mas hoje, com o presidente Bolsonaro, que ressuscitou esse pensamento conservador na população brasileira, o PL tem um campo muito bem definido. Nós temos movimentos como, por exemplo, o movimento das mulheres na política, que é o maior movimento de mulheres na política, liderado pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nós temos um movimento de jovens com o nosso deputado estadual Carmelo Neto, o nosso deputado federal Nicolas, o nosso deputado estadual de Minas Gerais, o deputado Bruno Engler, que será o próximo prefeito de Belo Horizonte. Então, é o partido que mais cresce no Brasil e em 2024, com certeza, nós teremos mais de 1.000 prefeitos eleitos pelo Partido Liberal. Antes de o Wallace Bezerra perguntar, eu vou só perguntar um ping-pong rápido. Até que ponto, até que nível o senhor acha que o fator ideológico ele pode permear o debate numa eleição nessas capitais, como, por exemplo, João Pessoa? Tem força esse debate ou o senhor acha que é um debate da cidade mesmo? Bom, geralmente, as eleições municipais, o que se discute são os problemas da cidade. Mas não podemos negar que hoje vivemos um momento especial na vida brasileira, né? O tempo vai dizer se isso é positivo ou se é negativo, mas há uma polarização muito grande. A eleição que era nacionalizada geralmente era a eleição de São Paulo, né? Por ser a maior cidade do Brasil. Mas não temos dúvida que a eleição de 2024, principalmente nos grandes centros, será uma eleição muito polarizada. A sociedade brasileira ainda está de ressaca, ficou muito ressabiada em 2022. Nós, os conservadores, nos sentimos prejudicados pelo tratamento assimétrico que recebemos por parte das autoridades eleitorais do Brasil. Então, tudo isso faz com que o processo seja bastante polarizado e é catalisado pela péssima gestão que vem sendo feita pelo atual presidente da República. Ministro, o senhor não esconde aí, inclusive nessa fala da questão ideológica, de ter uma bandeira mais voltada para o conservadorismo. João Pessoa é uma cidade que na eleição de 2022 ficou dividida, metade com Lula e metade com Bolsonaro. Em o senhor sendo eleito, prefeito João Pessoa, como é que o senhor vai dialogar também com as outras classes, com as outras identidades? Federal, exatamente, o próprio governo federal. Como é que o senhor vai governar para João Pessoa e não apenas para esse setor conservador? A resposta de Marcelo Queiroga, nosso entrevistado na entrevista da hora de hoje, no Hora H, é já depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Se liga aí. Até já, Paraíba. Ministro, antes do intervalo, deixei uma pergunta ao senhor. Como é que o senhor vai dialogar com outros setores da política, inclusive, e da cidade, com essa pauta tão conservadora? O senhor sendo eleito, vou complementar, sendo eleito, qual o nível de diálogo com o governo federal, o governo de Lula? Tem espaço para conversar sobre gestão ou cada um na sua? Bom, o diálogo é sobretudo com cada um dos pessoenses, né? Para construirmos um projeto de fazer uma cidade melhor de verdade, João Pessoa melhor de verdade. Naturalmente que a política é feita de diálogo. Nós dialogamos, sobretudo, com o campo da direita, do centro-direita, mas no governo você está governando a cidade, você está governando todos os munícipes e o diálogo institucional entre oposição e governo é natural e eu fiz isso enquanto ministro da Saúde. Sempre um diálogo muito produtivo com todos os governadores, mesmo esses governadores aqui da minha região Nordeste, que eram a maioria de posição de esquerda, nós sempre tivemos um diálogo muito fluido. Aqui mesmo na Paraíba, com o governador José Azevedo, não há problema nenhum. Inclusive, o senhor pode ter esse diálogo com o presidente Lula. São duas questões, né? Do ponto de vista político, nós somos diametralmente opostos a essa gente, né? Administrativamente. Principalmente porque esse pessoal, como bem definiu o atual vice-presidente da República, né? Eles sempre querem voltar à cena do crime. A gente já está vendo o que eles fizeram em um ano. O presidente da República entregou um superávit fiscal, o presidente Bolsonaro, de mais de 50 bilhões de reais. Agora, o que nós estamos vendo? O Brasil, de novo, um déficit fiscal de mais de 140 bilhões de reais, né? O aparelho público inchado, as estatais aparelhadas. Então, nós somos contra todo esse tipo de
de política, não é? Mas, naturalmente, que um prefeito de uma cidade como João Pessoa, ele tem que institucionalmente dialogar com os entes federativos, né? E, naturalmente, o Poder Executivo Federal. 6h49, a conversa está esquentando aqui também, entrando na política. E quando esquenta, a gente lembra de quê? Hoje tem café? Tem café. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. Você está na Hora H. Café quente para o ministro aqui, 6h49. Ministro, sua formação é de saúde, o senhor exerceu o maior cargo da República na saúde. Literalmente, qual o seu diagnóstico sobre a saúde de João Pessoa? Bom, João Pessoa tem vários problemas, né? Isso aí é um paciente crônico, né? E esse problema se agravou nos últimos anos, até porque vivemos a pandemia, isso cria dificuldades para o sistema de saúde. Mas o principal problema da saúde de João Pessoa é a atenção básica, a atenção primária, né? João Pessoa tem cerca de 90 unidades de saúde da família, tem mais de 200 equipes de saúde da família e, como ministro, nós criamos o programa Previne Brasil. Então, o programa Previne Brasil ampliou os recursos para a atenção primária e nós estabelecemos um ranking dos diversos municípios do Brasil. E entre os 223 municípios do estado da Paraíba, lamentavelmente, João Pessoa figura na posição 218, é até difícil dizer, né? Do 118º lugar. Então, isso é uma gestão ineficiente na área da atenção básica à saúde e o reflexo disso é que os serviços especializados ficam sobrecarregados. Nas nossas 4 UPAs, o que não se resolve na atenção básica vai estourar na UPA e o que não resolve na UPA vai estourar onde? Nos hospitais. O senhor está falando da doença. Melhorar. A pergunta é qual é o remédio? Bom, o remédio, já comecei com o diagnóstico, é melhorar a atenção básica à saúde. E não é só mais equipes, não é mais só com o médico, não. Né? Você tem os agentes comunitários de saúde. Não é só querer mais estrutura. Eu tenho que tornar essa estrutura eficiente. Né? Então, o programa Previne Brasil ele tinha 7 metas. Né? Uma delas, por exemplo, é a verificação da pressão arterial. A principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares está vinculado com pressão alta e com diabetes. Então, o programa Previne, meta de verificação da pressão arterial, de controle da glicemia. E João Pessoa faz isso muito mal. Então, temos que melhorar isso. Temos que ter um tratamento diferenciado com os profissionais da saúde. Das equipes têm que ser completas. Os agentes comunitários, eu tenho orgulho de, na nossa gestão, nós termos aprovado o piso do agente comunitário de saúde. Nós criamos um programa chamado Saúde com Agente para qualificar cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também saiu da caneta aqui desse ministro o piso nacional da enfermagem que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estou aqui até com a enfermeira Cláudia Gonzaga, que é do nosso partido, uma batalhadora por essa causa. Então, nós já fizemos no Ministério da Saúde, nós fizemos uma revolução no sistema de saúde do Brasil. Nós encerramos a emergência de saúde pública um ano antes da Organização Mundial da Saúde. Você fala do relacionamento institucional. Tive relacionamento institucional não só com os líderes nacionais, como também internacionais, onde me dialoguei com o ministro da Saúde dos Estados Unidos, que lá chama de secretário, do Reino da Inglaterra, o presidente da Organização Mundial da Saúde, o presidente da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, temos experiência para resolver esse problema. Ministro, se o senhor falar de remédio aí para a saúde, o senhor, enquanto ministro, deve ter passado por diversas cidades do Brasil e constatado que o transporte público é um problema nacional. Qual remédio o senhor poderia trazer para o transporte público em João Pessoa? Mas você falou em remédio, eu quero dizer que eu fui o ministro que incluiu 5 novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil. Desde 2011 que não se incluía um. Metoprolol, medicamento para o tratamento da pressão alta, furosemida, o Besilato e anlodipino.
espironolactona e a dapaglifosina, um medicamento para o tratamento do diabetes. Então, você que procura um medicamento na farmácia popular e se for um desses 5, saiba que foi esse paraibano aqui, conterrâneo de vocês, que colocou na farmácia popular do E para o Brasil. transporte público? O transporte Mobilidade público urbana em geral. É um dos problemas sérios de todas as cidades, não só de João Pessoa. Naturalmente, precisa melhorar, né? O meu amigo e minha amiga que reside, por exemplo, na Zona Sul, em Mangabeira, ele tem muita dificuldade para chegar aqui, por exemplo, na Epitácio Pessoa. Vai sair de casa de 4h30, 5 horas da manhã, para chegar às 7h30 aqui na região da Epitácio Pessoa. Então, precisa melhorar a questão do próprio ônibus em si, né? O atual prefeito prometeu que todos os ônibus iam ter ar-condicionado, Wi-Fi, e agora traz um geladinho, que na realidade é uma fria, porque resulta em passagens com preços mais elevados. Temos cerca de 2.000 pontos de ônibus na cidade de João Pessoa, muito heterogêneos, né? Então precisamos melhorar isso. Até o terminal de integração, ele foi muito prejudicado nessa atual gestão. Pensar na questão do metrô, eu dialoguei recentemente com a economista Marta Cellier, que foi diretora do BID e também participou do governo Bolsonaro no programa de parceria pública institucional. E existe um projeto do metrô, inclusive no BNDES. Então, discutir a questão do metrô para a cidade de João Pessoa. A cidade de João Pessoa é uma cidade muito antiga, como nós sabemos, mas essa João Pessoa que moramos não é tão antiga assim. Poderia ter um planejamento melhor, né? Então, quando hoje nós temos dificuldade no trânsito, na mobilidade urbana, é porque lá atrás, às vezes se quer colocar a culpa no Cícero 3, não é? Mas às vezes a responsabilidade está lá, talvez do Cícero 1, que não fez um planejamento adequado para que a cidade hoje, próximo de 1 milhão de habitantes, tivesse vias públicas mais fluidas e a população não sofrer tanto no trânsito, porque isso cria também problema para a saúde, né? Sobretudo para a saúde mental. O senhor foi ministro da Saúde, o senhor falou aí muito sobre a vacina. Fora a vacina, que foi um processo traumático para o Brasil, ter que vencer a pandemia e tal, qual é a digital que Marcelo Queiroga, como ministro, deixou concretamente, por exemplo, para João Pessoa, a cidade que quer governar? Bom, várias digitais, né? O programa de vacinação foi um deles. Eu já falei aqui do piso da enfermagem, sancionado em nossa gestão. Posso lhe dizer também a saúde digital, chamada telesaúde ou telemedicina, como queiram, também foi colocada em prática na nossa gestão. Nós criamos um conjunto de políticas direcionadas à área cardiovascular, que é a maior de todos os tempos. Por exemplo, fortalecemos o tratamento pré-hospitalar do infarto do miocárdio, que é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Nós triplicamos os recursos para trombolíticos. São medicamentos que a gente faz na veia para desobstruir a artéria coronária que está entupida. Fortalecemos o atendimento da cardiologia intervencionista. Criamos o primeiro programa de valor e saúde. Aí você pergunta, e para João Pessoa? Não. O programa é para o Brasil inteiro. Sim. Até porque o ministro é ministro da Saúde do Brasil. Não é ministro da Saúde. Mas você não poderia ter colocado algo especificamente para João Pessoa, não? A gestão pública se rege pela impessoalidade e o benefício tem que ser para o país inteiro. É diferente de alguns outros ministros, né, que utilizavam os cargos... Para trazer uma obra específica. Para favorecer os seus interesses políticos. Mas João Pessoa não comportaria um hospital novo, não trazido para o Marcelo Queiroga, ministro? Marcelo Queiroga não pode trazer um hospital para João Pessoa. Por quê? Primeiro, porque precisa estar no orçamento da União. Sim. Tá, o orçamento de 2021 não foi preparado por mim. Não é? O orçamento de 2021, quando eu cheguei, já estava lá. Segundo, quem faz o orçamento é o Congresso Nacional. Não é? E as verbas discricionárias do ministro não são suficientes, por exemplo, para construir um hospital. Era necessário que houvesse uma emenda de bancada, uma emenda de relatoria, até porque uma emenda de um parlamentar é insuficiente, né? E durante o período que eu estive lá no Ministério da Saúde, a briosa bancada da Paraíba não fez esse tipo de proposta. Mas mais importante do que fazer um hospital, até porque nós já temos, recentemente foi aqui construído o Hospital Metropolitano, que é Santa Rita, um grande hospital, um hospital importante para o estado da Paraíba. O ministro está elogiando o Hospital Metropolitano.
É um elogio. Você esteve lá, né? Eu trabalhei lá. Outro dia eu falei aí, segunda-feira, sobre o serviço de cardiologia intervencionista do prefeito do Santa Isabel. O ministro está elogiando o prefeito Cícero Lucena. Não é questão de elogiar A ou B ou C. É questão de se reconhecer o que se faz de positivo e se criticar o que é negativo. Dono, né? O hospital, o dono é o povo. E o gestor público tem que cuidar dos hospitais com responsabilidade. Ministro Marcelo Queiroga, nosso quarto entrevistado como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa para as eleições de 2024 pelo PL. Muito obrigado pela sua participação e entrevista aqui na Hora H. Obrigado a você, Heron. É um prazer estar aqui presencialmente a primeira vez. Já tinha concedido entrevista a você pelo telefone. Mas eu queria abraçar todos aqueles que nos assistem, né, e assumir um compromisso com vocês. Né? Se for o desejo da população do João Pessoa que eu tenha também a honra de gerir esse município, eu vou me empenhar o máximo para construir um projeto para ter uma João Pessoa melhor de verdade, diferente de tudo aquilo que nós vimos nos últimos 30 anos, que lamentavelmente é mais do mesmo.